Amém. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é Arrependam-se e volte ao primeiro amor. Jesus falou, tem alguns meses já falando comigo, colocando no meu coração sobre essa palavra, e a prova é Ele que eu estaria nesta manhã ministrando essa palavra. Quando eu digo volte ao primeiro amor, não quer dizer que a pessoa não está com aquele amor quando você de repente tinha no início da conversão. Porque eu estou com o pecado, está dizendo que eu estou... Não, muitas vezes vai se esfriando, esse amor vai se esfriando, de repente uma decepção. Eu quero te dizer que a igreja ela é mista, vem pessoas, é igual a parábola da rede ao mar, que vem todo tipo de peixe. Muitas vezes nós não sabemos lidar com pessoas, muitas vezes a gente fica triste, e aquilo vai esfriando, a gente vai ficando frio na presença de Deus. Mas a palavra de Deus nesta manhã é para que você volte ao primeiro amor. Não deixe que muitas vezes uma discórdia, de repente a pessoa olhou para você de forma diferente, aquilo vem entristecer o teu coração. Que nós entramos por essas portas é para louvar a Deus, engrandecer o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? É um Deus que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, aliás. E Ele quer continuar fazendo isso. E o objetivo do diabo é minar essa fé. O objetivo do diabo é fazer com que nós ficamos frios na presença de Deus. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Amém? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Me perdoe, estão liberados, pode descer, desculpem. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao derredor está o diabo, procurando a quem possa tragar, a quem possa contaminar e fazer com que a pessoa saia da presença de Deus. E a partir do momento que você muitas vezes se esfria, aquilo faz com que falte o que? Uma das coisas que mais Jesus ele pregou é o amor. Então você deixa a brecha para que o diabo ele rompa entre os anjos do Senhor e chegue na sua vida. E hoje nós vamos conhecer uma pessoa que começou bem e terminou, e no meio do caminho passou por sérias dificuldades, mas graças a Deus ele conseguiu dar a volta por cima na velhice e conseguiu voltar para a presença de Deus. Nós vamos estar falando hoje, aleluia, mas primeiro, olha só o que está escrito em Apocalipse 2, 4 e 5, preste bastante atenção. Contra vocês, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Então vamos estar fazendo uma reflexão. Eu não quero dizer que você está no pecado, às vezes você está bem espiritualmente, mas essa palavra é para que as pessoas estão bem. Vigie para que nunca deixe se esfriar na presença de Deus, e aquela pessoa que está fria, está triste, possa voltar e analisar, não, Jesus Cristo, Ele merece mais de mim. Então ele diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quer dizer, a presença de Deus sai. Então temos que analisar hoje como está a nossa vida, temos que vigiar para que isso jamais aconteça. E vamos então nessa manhã estar conversando sobre o livro de Eclesiastes, um livro de difícil compreensão. A verdade é essa, muitas vezes, lá atrás,
eu começava, às vezes a gente tem aquele propósito de começar a estar lendo a Bíblia toda, e quando você chega no livro de Eclesiastes, se você não conhecer o contexto, você, poxa, mas o que está acontecendo? É isso mesmo? E dá vontade de você passar e pular para outro livro, porque é um livro de difícil compreensão. Mas, como eu falei, nós temos que conhecer o contexto. Foi escrito na velhice de Salomão esse livro. Após ter refletido por sua vida a insensatez que tinha. E nos passa o drama de quem se desconecta com Deus. Ele passa esse drama para nós, Eclesiastes. Ele, como eu te falei, ele começou bem e no meio do caminho ele foi se desviando. Eu quero te dizer que é um reino, ele frisa muito isso, há um reino terreno e um reino espiritual. Por isso que lá em Gálatas 5:16 diz que temos que andar no Espírito. Precisamos andar no Espírito. E Salomão não foi assim. Ele começou andando no Espírito e de repente ele começou a sair dos projetos de Deus. Viver em Espírito deveria ser para todos os cristãos. Aliás, deve ser para todos os cristãos. Hoje em dia, parece que o Evangelho virou moda. Muitos têm esse título, mas a vida não condiz. A vida não condiz. Por quê? Porque não andam em Espírito. Existem mentiras, existem falsos testemunhos, contendas. Falta o quê? O que eu falei no início, o amor de Jesus. Falta o amor ao próximo. Amém? Nós temos que entender que muitas vezes, como eu falei, nós temos que, existem pessoas que não nos faz bem, mas eu tenho que amar a pessoa, eu tenho que decidir amar ela do jeito que ela é. É porque o mundo diz para ser o contrário, mas nós temos que andar em contramão do mundo. Quando eu amo o Espírito, eu decido agradar a Deus, eu agrado a Deus amando, independente de quem é. Entendeu? Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. E conversando com Deus, ele chegou, Deus, o meu pai Davi foi abençoado. E ele era novo, ele falou, Jesus, posso falar Jesus, que Jesus existia nessa época, amém? Deus, eu preciso do Senhor, porque tem um reinado, eu preciso do Senhor. E o que eu quero que o Senhor me dê é sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria para que eu faça, como meu pai fez, ser bem sucedido. Amém? Salomão lhe disse isso. E nessa época ele era muito jovem e era fiel a Deus. Em 1 Reis, olha só, 1 Reis 3, 10 ao 13, diz assim: o pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, não uma vida longa, nem riquezas, e nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, Deus falando com Salomão, e eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha só que bênção de Deus sobre a vida de Salomão. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha só o que Deus faz. Deus nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Esse é o nosso Deus. Mas só que Salomão, ele, como diz o ditado aí, pisou na bola com Deus. E o livro de Eclesiastes, que eu quero passar para vocês,
Salomão, na velhice, ele, inspirado por Deus, e falou: eu vou dar o meu testemunho do que aconteceu comigo, para que a igreja possa não errar como eu errei. Graças a Deus, ele, na velhice, né, muitos que erram conscientemente, como ele fez, não conseguem voltar. E Salomão voltou para a presença de Deus. Amém? Ele começou bem, mas a fama e a fortuna subiram a cabeça e desviou-se dos projetos de Deus. Sendo assim, procurando preencher o vazio da sua alma e a depressão que sentia, ele foi cada vez mais se aprofundando com prazeres terrenos. Assim foi a vida de Salomão. E por misericórdia de Deus, no final da sua vida, chegou a uma conclusão. Essa conclusão nós vamos estar vendo no final da ministração, amém? Ele chegou à conclusão de qual era o sentido da vida do ser humano. Amém? Quero continuar a pedir a vocês que meditem como tem sido a sua vida na presença de Deus. Você tem vivido no Espírito, ou você tem vivido os projetos terrenos? Meditem bastante isso. Aleluias. Então vamos lá. Eclesiastes 1. Olha só. Eclesiastes 1. 1 e 2. A palavra do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, diz assim: que grande inutilidade, olha só, como quando ele perdeu o primeiro amor, olha como ele se sentia, ele dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele estava sem a presença de Deus, e ele falou: poxa, nada mais faz sentido para mim. As pessoas não se afastam de uma hora para outra da presença de Deus. É o que eu falei, as pessoas vão se esfriando, até sair da presença de Deus. É isso que você tem que estar em alerta. Eclesiastes 1:3 diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho? Olha só o pensamento dele. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol. O que ele ganha com o seu trabalho? Ele está aqui numa profunda depressão, ele já não, o coração dele estava triste. Para que trabalhar? Do que adianta trabalhar tanto e daqui a pouco morremos e vai ficar tudo para aí? Assim ele estava pensando. O que adianta eu trabalhar? Tudo isso é esforço em vão. É isso que ele estava vivendo na vida dele. As pessoas sem a presença de Deus tudo torna-se um fardo. Reclamam do trabalho, do salário, reclamam de tudo, não é assim? De repente, como eu falo, precisamos andar no Espírito, de repente Deus te deu um trabalho, e você começa a reclamar do seu trabalho, começa a reclamar do seu salário. Poxa vida, o meu conhecido, meu amigo lá na igreja, ganha tão bem, por que Deus não faz algo na minha vida para mudar isso? Mas por que Deus permite que essa pessoa trabalhe ali comigo? É uma pessoa ímpia. A pessoa começa a reclamar. Isso aí é porque a pessoa não pensa assim: eu tenho que fazer com que o meu testemunho faça com que essa pessoa mude. Mas não, ele começa a reclamar. Chegou ao ponto de falar: Deus, tira essa pessoa de perto de mim. Às vezes Deus está te dando a oportunidade de pregar o Evangelho a uma pessoa e você fica reclamando. E assim Salomão estava fazendo. Ele reclamava de tudo.
Mas o versículo-chave, lembra quando eu falei que há o reino terreno e há um reino espiritual? Amém? O versículo-chave está na parte B. E isso Salomão vai estar falando durante todo Eclesiastes. Que ele diz assim, presta atenção, o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele está dizendo que ele só estava pensando nas coisas terrenas, debaixo do sol. Ele não estava vivendo mais o reino de Deus, não é? Inclusive, se vocês quiserem saber mais, que o pastor, umas semanas atrás, uns meses atrás, ele falou sobre o segundo e o terceiro céu. Existe o primeiro céu, né, que nós conhecemos, e existe o segundo e o terceiro céu. Se vocês quiserem, só procurar lá, que tem a ministração do pastor Sérgio falando sobre isso. Mas o Salomão estava falando que ele estava vivendo só o quê? O projeto terreno. E quando a pessoa se esfria e sai da presença de Deus, ele começa a viver o projeto terreno. E muitos cristãos hoje, que não andam em espírito, vivem o quê? O projeto terreno. E o que eu quero te dizer hoje, Deus, Ele quer que você viva o reino de Deus. Morando aqui na terra como forasteiro que nós somos, mas vivendo o quê? Os projetos de Deus, que é muito maiores do que o nosso serviço, do que o nosso trabalho secular. O que Deus tem para nós é muito mais elevado do que isso. Amém? É por isso que nós temos que andar no Espírito. E Salomão ali, ele perdeu a presença de Deus. E ele já estava, vocês vão ver no decorrer de Eclesiastes, não vou estar falando tudo, porque Eclesiastes fala muito sobre esse testemunho de Salomão que ele viveu, do primeiro até o fim, mas não dá tempo, se a gente formos comentar todo Eclesiastes, nós precisaria de umas 4, 5 horas, amém? Mas eu creio que vou passar o drama de Salomão para que vocês façam análise, nós possamos fazer uma análise da nossa vida, como nós temos sido na presença de Deus, amém? Ele estava vivendo então totalmente o plano terreno. Você tem vivido almejando só o que o mundo pode te oferecer? De repente você está num bom emprego, você ganha bem, você está feliz, acomodado. Eu sou cristão, Deus tem me abençoado demais da conta. Poxa, tem um bom emprego, mas será, como tem sido a sua vida? De repente você tem um salário aí magnífico, está tudo muito bem aqui na terra, e você não busca as coisas mais altas. Quero te dizer que Salomão, como diz a palavra em Eclesiastes, ele foi uma pessoa poderosamente bem-sucedido. Ele era riquíssimo. Tudo que ele queria, ele tinha. E isso levou ele ao caos, porque ele deixou de viver o plano espiritual para viver o plano terreno. Como você tem vivido na sua vida? Você tem vivido o plano terreno ou você tem buscado o reino de Deus? Esse é um alerta para nós cristãos. Continuando, Eclesiastes agora, vamos continuar no 4 e 9. Olha só que absurdo que Salomão viveu. Diz assim ele falando, geração vem, Eclesiastes 1, 4 ao 9. Geração vem, geração vão, mas a terra permanece para sempre. É tudo mesmo, ele estava falando, a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao lugar de onde levanta. No 6, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso, sempre a mesma rotina. No 7, todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. Olha só que terrível que ele estava se sentindo. Isso é a pessoa que está frio na presença de Deus. Tudo é canseira. Deus, eu saio todo dia, vou para o meu trabalho e nada muda.
volto para o trabalho, venho para casa, vou dormir, acordo de manhã de novo, o dia que tem culto vou para a igreja, tudo é canseira. A pessoa, eu estou sem propósito mais. Essa pessoa está fora da presença de Deus já. Assim estava Salomão. No 8, todas as coisas trazem canseira. Um homem não se escapa de descrevê-la, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Sempre eu ouço, sempre eu vejo as mesmas pessoas, nada muda. Olha só que drama que ele estava sentindo. Nada muda, tudo é o mesmo. Todo dia eu chego no culto lá, se não for o Léo louvando a Deus, tem outro, mas poxa, é tudo a mesma coisa. As pessoas começam a olhar, poxa, não vai mudar esse louvor não, é sempre o mesmo louvor. As pessoas não entram na presença de Deus para agradá-lo, só estão de maneira assim, terrível na presença de Deus, sem expectativa de nada novo. Isso é a pessoa no estágio que estava Salomão. No 9, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Olha só, nada novo debaixo do sol, vivendo realmente o plano humano, o plano terreno. Esse é um alerta. Esse é um alerta. Olha só o grau de depressão que Salomão estava vivendo. Uma pessoa que tinha tudo. Tinha tudo. Deus, ele foi tão bom com ele, falou, Salomão, eu vou te dar riquezas. Você vai ficar conhecido. E ele estava jogando tudo por rala abaixo. Agora, olha só o que diz lá em Eclesiastes 14, continuando no 1, 14 e 15. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo que está acontecendo na esfera terrena. Tudo é inútil. Olha só o que ele está falando. E sabia que existe cristão que fala assim? Tudo é inútil. Eu sou realmente um religioso. Tudo é inútil. É correr atrás do vento, olha só. Quem consegue correr atrás do vento? Você consegue acompanhar o vento? Olha só o pensamento de Salomão. Isso tudo é correr atrás do vento, não tem sentido. É por quê? Porque o diabo, ele já cauterizou a mente. Às vezes a pessoa está na igreja, dando a paz do Senhor, muitas vezes dando dízimo, muitas vezes até mesmo trabalhando, e é uma pessoa que está desviada dentro da igreja. Ela vem, porque é pior, se eu estiver no mundo é pior, então é melhor estar na igreja. Mas o primeiro amor já foi. No 15 diz assim, o que é torto não pode ser endireitado. Olha só, debaixo do sol. O que é torto não pode ser endireitado. A verdade é essa. Ele falava, o que está faltando não pode ser contado. Olha só o drama de Salomão. Ele estava vivendo mesmo um momento terrível. Ele não acreditava mais que Deus podia resgatá-lo. Acredito eu, dizendo eu. Isso é um alerta que precisamos nos dedicar às coisas de Deus. Eu não preciso ser um obreiro, não preciso ser um pastor, evangelista, para me dedicar às coisas de Deus. Eu tenho que ser um cristão. Eu tenho que ser um cristão que vive almejando mais, não debaixo do sol, como Salomão está dizendo, algo terreno, mas acima. Viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Eclesiastes, continuando no 1, 17 e 18, diz assim, assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, olha só, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também correr atrás do vento. Olha só, ele já estava murmurando pela sabedoria que Deus tinha dado a ele. Às vezes, acontece com nós, às vezes Deus dá algo e a gente murmura, por que Deus me deu isso, não era? No 18, pois
quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Olha só, murmurando contra Deus. Olha que estágio que Salomão estava chegando. É quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Olha só, Deus deu a sabedoria nele, ele estava falando, eu estou uma pessoa desgostoso com a vida, porque ele estava vivendo o plano terreno. Não podemos viver o plano terreno. Irmãos, nós temos que acordar. Nós somos forasteiros aqui na terra. Não podemos viver esse plano terreno. Mas é ser fanático? Não. Eu tenho que viver em espírito. Se eu estou no meu trabalho, se eu vou numa festa, de repente na escola, eu tenho que viver em espírito. Ele ali, ele estava completamente de modo assim desesperador na vida dele espiritual. Ele já não tinha mais convicção de quem era Deus. É isso que o diabo faz. O diabo ele entra e começa a cauterizar a mente. Ele estava ali naquele momento atolado na lama. Aí ele resolveu a buscar a felicidade. Aí já que estava ruim, podia ser pior. Aí ele resolveu buscar a felicidade ainda. Eu estou tão triste que agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Então eu vou buscar a felicidade de outra forma. E assim Salomão fez. Vamos lá para agora Eclesiastes 2, 1 e 2. Diz assim, preste atenção, olha só. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Olha só, quando a pessoa está sem Deus, vou experimentar a alegria, as coisas boas da vida. Olha que loucura que eles já estão falando. Mas isso também se revelou inútil para mim. A pessoa que está com o coração vazio, quando ele dá por si, puxa vida, nada vale mais nada. Concluí no 2, que o rir é loucura. Ele já não estava nem mais querendo rir. Ele falou, isso é loucura, para que eu quero ser feliz? E isso que o diabo faz com que a pessoa se torne uma pessoa amarga. E a alegria de nada vale. Olha só o pensamento desse homem. Mas ele descobriu na pele que tudo isso era ilusão. Olha só, Eclesiastes 2, 3 e 4. Decidir-me, ali ele estava fazendo algo consciente. Olha o que Eclesiastes falou. Eu decidi entregar-me ao vinho e às extravagâncias. Olha só que terrível. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele já mudou a sabedoria que Deus tinha dado a ele, que era para o bem, para o mal agora. Eu queria saber o que valesse a pena, olha só. Debaixo do céu, eu queria saber o que valesse a pena aqui na terra. Nos poucos dias de vida humana. Para quê? Eu tenho esse dinheiro todo, eu vou morrer, isso vai ficar tudo para aí, eu tenho que me divertir, assim ele pensava. E muitos cristãos acham assim. Eu tenho que me divertir. No 4, lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim. Já que eu não tenho alegria nas outras coisas, eu vou ver se o meu dinheiro me proporciona felicidade. Muitas pessoas ganham bem, estão tão bem sucedidas, que o importante é eu poder trabalhar, dar um conforto à minha família, e eu vou para a igreja, que lá é um local legal, né? É um ambiente bom, mas o dinheiro passa a ser o Deus dela. Eclesiastes 2:8 diz assim, ajuntei para mim prata e ouro.
Olha só Salomão dizendo. Tesouros de reis, de províncias, ele começou a juntar para ele começou a dar a volta nas pessoas, né? Para crescer cada vez mais. E você sabia que existe cristão que dá a volta em pessoas, deixando de lado o amor que Deus diz que temos que ter para o próximo? Ah, mas aquela pessoa tem tanto, se eu ganhar um pouquinho dela não tem importância. Ele começou a dar volta em pessoas, usando a sabedoria dele, que Deus tinha dado, agora para o mal. Isso Salomão fez. Servir-me de cantores, cantoras, também de um harém, de delícias do homem. Olha só. Começou a passar para um lado terrível. Não é? Tentou buscar a felicidade na bebida, no trabalho, no dinheiro, nos prazeres da vida, festas, sexos, entregando conscientemente, como nós vimos lá em cima, a insensatez, tolice e loucura. Ele se entregou a isso tudo. Olha só que terrível. Isso acontece quando nós começamos a ficar frio na presença de Deus. A gente começa a ficar frio, vai se esfriando. Quando vê, nós estamos na lama também. E Salomão, ele descreveu isso tudo da vida dele, para que nós possamos vigiarmos. A gente não acontece de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que o Salomão caiu na lama, não. Foi devagarzinho, devagarzinho. Isso acontece com a gente. Eu olhar muitas vezes uma pornografia rapidamente não tem importância. Não tem importância isso, não tem importância aquilo. Quando vê, nós estamos jogados na lama. A verdade é essa. Então, ele em festas regadas ao vinho, a mulheres, e tudo isso levou a ele a depravação. Eclesiastes 2, 10 e 11 diz assim, olha só que loucura. Não me neguei a nada que os meus olhos decidiram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Olha só que loucura. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. No 11, contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçaram para realizar, percebi que tudo foi inútil. Olha, terrível. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Irmãos, e uma coisa ele falou certo. Não há nenhum proveito se você viver uma vida terrena. Não há proveito nenhum. Por isso que eu digo, precisamos viver um plano maior, algo maior. Precisamos viver o reino de Deus. Amém? Precisamos não vir na igreja passar tempo, mas aprender da palavra dele. Muitos vêm à igreja, não estou dizendo a palavra vida não é assim não. Muitos vêm à igreja para passar tempo. Poxa, eu vou, é tão maneiro chegar lá, o pastor Jurandir, uma pessoa ótima, abraçar ela, sentir o abraço do Jurandir, a irmã Vera, profetizei já, irmã. Amém? É muito bom, mas eu estou passando tempo, resolvi passar tempo, não podemos passar tempo na presença de Deus. Deus, Ele quer mais para cada um de nós, Ele quer nos levar muito mais além do que nós pensamos. Aleluia. No fundo, quem passa o que ele estava passando, sabe que o fim é destruição. O fim é destruição. Mas estava tão envolvido que não tinha força para dar um basta. A pessoa vai se envolvendo e as pessoas começam a não ouvir mais, né? Porque Deus até envia pessoas para ajudar. Mas a pessoa já não dá mais ouvido, a pessoa está tão no fundo do poço que não consegue dar. Isso é um perigo terrível. Aleluia. Eclesiastes 2,17 diz assim: por isso, desprezei a vida. Olha só,
Que loucura, né? Já pensou, nós como cristãos, Jesus nos dá uma vida tão abençoada, e eu começo a desprezar, a murmurar contra a vida que Deus tem nos dado. De repente, uma família, irmão, Salomão tinha de tudo. Ele tinha de tudo, e ele começou a desprezar a vida dele. Ele desprezou, ele murmurou contra o Senhor. Tudo que Deus deu a ele, ele murmurou contra isso. Então, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. E é pesado mesmo, na terra é pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Por isso muitos chegam ao ponto de pensar em suicídio, sabia? Eu acredito que a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ele pensou em suicídio. Que é o maior desejo de Satanás. Que aí Satanás ele vira vencer. Mas nessa noite Deus quer nos orientar, que Deus tem muito mais para a gente. Aleluia. Eclesiastes 2:20 diz assim: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tenho me esforçado. Então, cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em quem tanto me esforcei debaixo do sol. O que eu fazia aqui, ele falava, era inútil. Era correr atrás do vento. Já não tinha mais alegria. Eclesiastes 2:23 diz assim: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Olha só, a pessoa vivia assim. O Léo está lá num serviço maravilhoso que Deus deu a ele. Isso tudo é dor, eu já não aguento mais esses companheiros do meu lado, esses que se dizem meu amigo. Aí começa a falar, essa pessoa diz que é meu amigo, mas não é meu amigo nada. Começa, não é? Tudo é murmuração. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Olha só como é que ele vivia. A noite era um fardo para ele. Não é? Nesse momento, ele já estava mesmo no fundo do poço. Agora vamos lá para Eclesiastes 5:2, que ele nos dá um conselho. Aqui Salomão está dando um conselho para a igreja. Diz assim, Eclesiastes 5:2: não seja precipitado de lábios, presta atenção o que você tem orado e falado com Deus. Não se precipite, porque você está passando essa situação, não se precipite em murmurar. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Amém? Isso é um conselho de Salomão para nós. Eclesiastes 12:1. Aí ele continua com o conselho dele. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Não seja como eu fui. Eu comecei bem, mas estou agora numa situação terrível. Ele disse, lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Olha só que terrível. Assim era o drama de Salomão. Ele provavelmente suspirou, aliviado. Deus não desistiu de mim, embora não faltou motivo. No final da vida ele falou, Deus não desistiu de mim. Não faltou motivo para Deus me largar de lado, porque eu estava numa situação terrível. Eu me envolvi com coisas terríveis, mas Deus não desistiu de mim. Eu quero te dizer que Deus não desiste de nós. Por mais que não somos fiéis muitas vezes a Deus, Deus é sempre fiel a nós. Aleluia. Aleluia. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim, olha só. Agora que já se ouviu tudo, ele está dizendo aqui, agora que vocês já ouviram todo esse testemunho meu, passem a obedecer. Ouvir quer dizer assim, passem a obedecer a Deus. Passem a ter comunhão com Deus. Não é só ouvir o que a palavra de Deus está dizendo, mas praticar
os meus princípios. Vocês já ouviram tudo que eu passei. Ele está dizendo aqui no final, que Eclesiastes vai até o 12, né? Ele está dizendo, vocês já ouviram tudo que eu passei. Não seja como eu fui. Jesus teve misericórdia de mim, hoje eu estou na presença dEle. Ouça a palavra de Deus e pratique, assim estava dizendo Salomão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Aí a conclusão lá que eu falei que eu ia falar no final da ministração. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Você pode aplaudir a Deus? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por isso, é o essencial para o homem. Nada tem valor aqui debaixo do céu. Nada tem valor. Temos que temer ao Senhor, pois Deus trará o julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom. Aleluia. Amém? Irmãos, esse livro, quando eu comecei a estudar ele, é de uma grandeza tremenda. Quantas vezes eu começava a ler esse livro, mas por que Salomão não conhecia o contexto? Por que Salomão está fazendo isso? Por que Deus permitiu que Salomão escrevesse um livro para falar essas coisas? A gente não entendia, mas eu quero te dizer que Deus hoje traz clareza para nossas vidas. Deus, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Salomão frisou várias ocasiões debaixo do sol. Ou seja, o homem vivendo por si próprio, sem a intervenção de vida. E muitas pessoas vivem assim. Muitos cristãos, eu estou falando para o cristão. Muitas pessoas querem viver por si próprio. Porque, de repente, tem uma vida boa, tem um salário bom. A igreja, muitas vezes, é um passatempo. É bom estar com os irmãos. Mas, quando temos a segurança em Deus, tudo muda. Eu preciso ter a segurança em Deus. E essa segurança totalmente em Deus é só se eu andar em espírito. Vou pedir o Ministério do Louvor para que suba. Quando eu ando com Deus, eu vivo espiritualmente na presença de Deus, tudo muda. Irmãos, uma frase que eu sempre... quando eu estou falando com Deus, com as pessoas que às vezes estão passando algum tipo de situação, eu falo, não tem como dar errado. Graças a Deus, Salomão, no final da vida dele, Deus perdoou ele. Eu acredito que como Deus perdoou, né, o seu pai, né, o Davi, que fez muitas coisas erradas e se arrependeu, eu acredito que assim foi com Salomão. Salomão, no final, de repente, da vida dele, ele falou, Deus me perdoe. E Deus, como ele é misericordioso, perdoou Salomão. Ele perdoou Salomão. Mas, quando temos a segurança em Deus, tudo muda. Não vivemos mais uma mera rotina. Eu não vivo uma mera rotina. Eu tenho meus trabalhos lá. Eu luto para que eu não seja pesado a ninguém. Quem me conhece sabe que eu tenho, na realidade eu tenho 4 ou 5 empregos. Todo dia eu acordo cedo. Trabalho. Todo dia eu acordo cedo, todo dia eu durmo tarde, mas sempre glorificando e honrando a Deus. Às vezes eu estou lá, eu não faço nada por fazer. Eu creio que se eu estou ali no transporte escolar é porque Deus, Ele aprova que eu esteja ali para abençoar aquelas crianças. Se eu estou ali na minha humilde granja ali, eu estou lá sempre abençoando e agradecendo a Deus. É viver em espírito, você tem que estar na sua vida humana, mas vivendo em espírito, em comunhão com Deus. E quando passo por algum tipo de situação, eu falo, porque foi permissão do Senhor. Se não for permissão do Senhor, eu não vou passar isso. Posso passar o que for,
é permissão do Senhor. E eu louvo ao Senhor mesmo assim. Independente do que acontecer, possa chover canivete que eu vou louvar a Deus. Pode dar tudo errado na minha vida que eu vou louvar a Deus. Ele me conhece. Deus, Ele sabe que eu não estou falando da boca para fora. É porque eu confio nele. Amém? Tudo quanto fazemos não é em vão. Sempre Deus tem um propósito específico para nós. Tudo que acontece conosco não é em vão. Deus tem um propósito específico para nós. Filipe passou por essa situação. Breve ele vai contar um testemunho maravilhoso. Mas tudo foi permissão de Deus. Ele passou no vale da sombra da morte, mas ele viu que era Deus agindo na vida dele. Isso é lindo demais. Em vez de ele murmurar, ele se abraçou ali com Deus e falou: Deus, obrigado. E eu tenho certeza que hoje ele é um novo homem na presença de Deus. Amém? E a grande conclusão de Salomão foi: tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É tudo quanto eu for fazer, se for algo pejorativo, eu chego, não posso fazer isso. Eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu não posso decepcionar a Deus. É igual quando José, tinha tudo para ele poder errar ali, não é? E ele falou: não, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Eu amo demais o meu Deus. Será se você tem amado a Deus dessa maneira, que quando de repente você está diante de você pecar, você não aguenta e peca? Ou você fala assim: não posso fazer isso. Eu não posso decepcionar. E se Deus tem cuidado de mim, se Deus tem cuidado da minha família, será se eu posso decepcionar a Deus? E essa mensagem é para você. Não é para te julgar, não é para é para que nós possamos pensar. Que muitas vezes Deus, quando a palavra de Deus, ele é como uma espada de dois gumes, ela penetra. De repente você estava pronto para desistir, você estava pronto para, não aguento mais. Essa palavra é para te fortalecer. A partir de hoje, já que eu estou vivendo essa situação tão terrível, a partir de hoje eu vou ser muito mais espiritual que eu fui até aqui. Essa mensagem é para isso. Não é para te julgar e falar: você está sendo isso, você está sendo aquilo. Não, é porque Deus nos ama. Ele amou tanto. Pensa bem, se coloque no lugar de Deus. Vamos supor que você fosse Deus. Salomão vivendo aquela situação toda, e você olhando: poxa, eu dei sabedoria, dei riqueza, tudo que ele pode comprar, ele tem, e ele está fazendo isso. Será se você ia dar a chance a Salomão de voltar, se arrepender? Depois a vida dele foi, na realidade, a maior parte da vida dele foi fora da presença de Deus, e no final da vida ele se rendeu a Deus, e Deus: venha que eu te aceito de novo. Será se nós faríamos isso? Amém? Vamos estar louvando a Deus nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, vamos